Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ivan e eu estou resolvendo aqui nesse vídeo mais uma questão da Olimpíada Brasileira de Física 2024, primeira fase, nível Júnior, sexto e sétimo ano do ensino fundamental. Questão 6, o que ela fala pra gente? Começa com a pergunta: o asfalto é um sólido ou um fluido de alta viscosidade? Para resolver essa questão, em 1927, Thomas Parnell despejou uma amostra de asfalto aquecido em um funil lacrado fechado a parte de baixo. Esse funil está aqui nessa figura, tudo bem? E deixou em repouso por 3 anos. Ele é um cara paciente, né? Então colocou lá o asfalto quente, tá? Que deve ser mais fluido, mais maleável, né? Indubitavelmente líquido. Coloca ali nesse funilzinho, vedado embaixo, só vamos que ele se acomoda no funil por 3 anos. Tá? Então ficou de 27 até 1930. Vamos lá. Depois removeu o lacre para que pudesse fluir. E qual que é a ideia? Se for sólido, permanece onde está. Se ele for um fluido de alta viscosidade, vai cair gotas. Pode até que você demore pela viscosidade, mas vai cair gotas. Certo? O experimento continua em andamento. Tá? Então, 90 anos depois, vai fazer quase 100 anos de experimento, ele ainda continua em andamento. Tá? Então, a figura ao lado, né, de 1990, foi tirada 2 anos após a sétima gota cair. Tá? Então, aí você tem de quase 30 até 90, 60 anos, né, para cair 7 gotas. Tá? Então, o que a gente consegue interpretar disso? Tá? Então, considere as afirmações desse experimento. Então, vamos lá. Primeiramente, qual que é a pergunta? Qual que é o objetivo do experimento? Dizer, o asfalto ele é sólido ou é líquido? Tá? E se é um líquido, ele é um líquido de alta viscosidade. Então, é um líquido tal que você coloca ele no funil e em 60 anos você tem que 7 gotas caíram. Tá? Então, é um pinga-pinga extremamente lento. É um líquido extremamente viscoso. É um líquido. Tá? Então, você tem essa resposta. Então, se você leu o enunciado até aqui, compreende o que é um líquido, né? É aquela coisa que escorre, que tem um volume não definido, certo? Você entende que o asfalto, portanto, ele é um líquido, tá bom? Então, vamos ler agora as afirmativas e vamos identificar as verdadeiras. Vamos lá. Então, o aquecimento inicial do asfalto é necessário para que haja gotejamento em algum momento após a abertura do lacre, tá? Verdadeiro ou falso? Falso, tá? Por quê? A conclusão do experimento é que o asfalto é líquido, tudo bem? Então, o aquecimento do asfalto não é para que o fenômeno ocorra. O aquecimento do asfalto ele serve para diminuir a viscosidade do líquido, tá? Então, a viscosidade de um líquido pode variar conforme a temperatura, certo? Então, se você pega, por exemplo, açúcar e derrete, ele vira um caramelo. E o aspecto desse caramelo varia se está muito quente ou pouco quente. Da mesma forma, o asfalto, ou até mesmo a água que a gente não percebe tanto, mas acontece com a água também. Mas com o asfalto bem quente, ele fica com aspecto claramente líquido, a gente pode observar, tá? E ele frio, ele fica muito mais viscoso, tá? Então, na verdade, o aquecimento inicial do asfalto não é para que ocorra o gotejamento, é para simplesmente acelerar a acomodação dele no funil. Então, isso aqui é falso. Beleza. 2. O asfalto aquecido é líquido e o seu escoamento pelo funil é impedido pelo lacre. Isso. Beleza, então o asfalto aquecido ele é líquido, ele acomoda no lacre. Em 3 anos, gente, ele esfriou, né, também. Então ele acomoda no lacre e esfriou. E então isso aqui está tudo verdadeiro, certo? A questão vai ser que depois você tira o lacre, se esse asfalto frio, né, ele é sólido, ele é líquido ainda. Então vamos lá, a afirmação 3. Caso a viscosidade do asfalto, a temperatura ambiente fosse bem menor, beleza? Como por exemplo a água, o tempo para a acomodação no fundo do recipiente e o início efetivo do experimento poderia ser bem menor que 3 anos. Sim, então basicamente essa aqui é a ideia. Tá? Então, quando você coloca água no funil, ela rapidinho se acomoda.
E quanto mais viscoso, mais tempo demora. E se você coloca lá um asfalto, isso aí vai demorar anos para ele se acomodar e anos para ele começar a pingar, tá bom? Então essa aí é a filosofia aí, é a ideia desse experimento, ok? E é impressionante aí o tamanho da paciência que o Thomas teve para fazer esse experimento com asfalto. Vamos lá, então quais são as verdadeiras? 2 e 3. Marcamos aí a letra D. Tá? Então 2 e 3 são verdadeiras. Essa aí foi a sexta questão do ABF nível júnior da primeira fase. Então, continue me acompanhando para a gente fazer todas as questões juntos. Até a próxima.